Bom dia, meus irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, a cada manhã nos aprofundamos na vida dos santos. Viajamos um pouquinho na história de cada santo, como foi o despertar para essa vida de santidade, como viveu, o que precisou renunciar, tudo o que sofreu, e todo o martírio vivido por amor a Cristo e à Igreja. E trazendo para a nossa vida, ver com qual história de vida nos identificamos, para que busquemos também essa santidade. Os santos são homens e mulheres comuns, como nós, mas que ao terem um encontro pessoal com Cristo, renunciaram a tudo para viver e fazer a sua vontade, e se entregaram como Cristo até a morte. A cada manhã, meditamos a palavra do Senhor para nós naquele dia. O que o Senhor quer nos ensinar, nos exortar, provocando em nós uma mudança de vida. Hoje, o Senhor nos diz: avança para águas mais profundas. O nosso santo de hoje, meu irmão, é São Gregório Magno. Ele foi chamado o Magno, ou seja, o maior de todos, em sabedoria, inteligência e santidade. Nasceu em 540 de família muito rica, influente e poderosa. Gregório deixou importantíssimas realizações dentro da Igreja. Entre elas, a instituição da observação do celibato, a introdução do Pai Nosso na missa, o canto gregoriano. Foi muito amado pelo povo simples por causa de sua extrema humildade, caridade e piedade. Foi educado em um ambiente muito religioso. Sua mãe Sílvia e suas duas tias paternas, Tarsila e Emiliana, tornaram-se santas também. Ingressou na vida pública sendo prefeito de Roma e nessa época buscava refúgio na capital um grupo de monges beneditinos. Gregório deu-lhes um palácio onde fundaram um convento dedicado a Santo André. Esse contato de São Gregório com eles explodiu em São Gregório sua vocação monástica. Renunciou a tudo e foi para o convento, vestindo o hábito beneditino. Ganhou fama por sua caridade e dedicação ao próximo. Após a morte do Papa Pelágio, Gregório foi eleito seu sucessor. Relutou em aceitar o cargo, mas acabou assumindo em 3 de setembro de 590. Os 14 anos do seu pontificado passaram para a história da Igreja. Mesmo o Papa levou uma vida de monge, dispensou todos os leigos que serviam no palácio, exercendo um apostolado de muito trabalho, disciplina, moralidade e respeito às tradições da Igreja cristã. No comando da Igreja, orientou a conversão dos ingleses, protegeu os judeus da Itália contra a perseguição dos hereges e tomou todas as atitudes necessárias para que o cristianismo fosse respeitado por sua piedade e prudência. Seu corpo foi sepultado na Basílica de São Pedro. Durante o seu funeral, o povo já o aclamava santo. Sua festa ocorre no dia em que foi consagrado Papa, 3 de setembro. São Gregório é um exemplo de humildade, caridade e piedade. São Gregório, rogai por nós. Meus irmãos, na vida dos santos encontramos santos que procedem de famílias simples, pobres, alguns camponeses, outros de família muito ricas, nobres. Mas o que existe em comum entre eles são o amor e a entrega total a Cristo. E deixam um legado, um testemunho, um exemplo de vida a ser seguido. Peçamos, dá-nos, Senhor, a graça, a exemplo dos santos, de buscarmos a santidade. Sede santos, como vosso Pai Celestial é santo, diz o Senhor.
Vejamos agora, meu irmão, o evangelho que está em Lucas, capítulo 5, dos versículos 1 ao 11. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certa vez, em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, viu 2 pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas porque mandas, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. O espanto, com efeito, se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que havia acabado de fazer. E também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, doravante serás pescador de homens. Então, reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, havia uma grande multidão ao redor de Jesus. Todos queriam ouvi-lo, já conheciam sua fama, seus milagres. Queriam ouvir a palavra de Deus. Mas Jesus se afasta, dirige-se a um barco que está à margem do lago. Jesus conhece os corações. Sabia quem estava naquele barco, quem eram eles. Jesus já tinha um propósito para a vida daqueles homens. Eles tinham acabado de ancorar. Depois de uma noite de trabalho, nada pescaram. Com certeza estavam cansados, lamentando o fracasso da noite, do trabalho em vão, da vida difícil. Jesus se aproxima, sobe no barco de Simão. Pede para que ele se afaste da margem. Com certeza, Simão também já ouvira falar de Jesus, pois obedece, se afasta da margem. E Jesus começa a pregar à multidão. Simão e os outros também ouviram a pregação. Não se relata o que Jesus pregou, mas chegou ao coração de Simão. Pois quando Jesus acabou de falar, mandou que Simão fosse às águas mais profundas. Faza-te ao largo, disse. E Simão o chama de mestre. Explica-lhe o fracasso da pesca, mas obedece. Porque mandas, lançarei as redes, disse Simão. Algo na pregação de Jesus já o havia tocado. E a pesca foi tão grande que encheram 2 barcos quase a ponto de afundarem. Simão conhecia aquele lago. Tinha passado a noite a pescar e não pescou nada. Simão viu naquela pesca um sinal da autoridade e da identidade de Jesus. Simão se atira aos pés de Jesus, reconhecendo-se pecador e que não era digno de sua presença. Enquanto Simão pede a Jesus que se afaste, Jesus se aproxima ainda mais. Deus não se afasta do homem por causa do pecado, por ele ser pecador. Pelo contrário, quer resgatá-lo. Até agora Jesus agia sozinho, mas a partir daqui expande o seu ministério, rodeando-se de colaboradores.
Junto a Simão estavam Tiago e João. Jesus diz a Simão: não tenhas medo. Doravante serás pescador de homens. Simão, Tiago e João são convidados a confiar na palavra e a ser multiplicadores dessa palavra. E no nome de Jesus farão pescarias abundantes, já não de peixes, mas de homens. Ao chamado respondem com seguimento imediato e incondicional. Deixando tudo, eles o seguiram, diz a palavra. Meus irmãos, essa é a semelhança entre a vida dos apóstolos, que se tornaram santos, e dos homens e mulheres que se tornaram santos ao longo da história. Deixaram tudo e o seguiram. Meus irmãos, os colaboradores que Jesus chama no Evangelho de hoje somos nós, eu e você. A exemplo dos apóstolos e santos, sigamos a Jesus, dando continuidade à missão que ele confiou aos apóstolos, ser multiplicadores da sua palavra, levar seu Evangelho, anunciar. Diante do chamado de Cristo, meus irmãos, não podemos ter outra resposta senão segui-lo. Ele nos convida: faze-te ao largo, lança tua rede. Meus irmãos, as graças que recebemos não devem ficar retidas para nós mesmos, mas para testemunharmos Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, um santo e abençoado dia para você. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a sua família, o seu lar. Que o Senhor derrame sobre o seu lar toda bênção, toda graça. Pense muito no Evangelho de hoje, meu irmão. Nós somos os apóstolos de hoje. E diante do chamado, Pedro deixou tudo e seguiu Jesus de forma imediata e incondicional. Que nós possamos também seguir esse Cristo, doar a nossa vida, evangelizar. Muitos precisam de nós. Evangelizemos, meu irmão, não só com palavras, mas com a nossa vida. Que a nossa vida possa testemunhar Jesus Cristo. Que olhando para nós, vejam em nós a pessoa de Cristo. Peça sempre, meu irmão, ficai comigo, Senhor. Nós precisamos de Cristo, meu irmão. Nós precisamos da presença dele em nós, em nossa vida, no nosso dia a dia. Nós precisamos de Cristo, porque sem ele nós não conseguimos caminhar. A caminhada rumo ao céu é muito difícil. Só em Cristo nós chegaremos ao céu, porque ele mesmo disse que não é por nós mesmos. Nós temos apenas que querer, buscar, mas é confiando nele e é pela sua misericórdia que alcançaremos essa graça. Fiquem na paz do Senhor. Amém.